Existe uma angústia silenciosa que acompanha a maioria de nós desde o momento em que acordamos até a hora em que fechamos os olhos para dormir. É a angústia da busca por controle. Passamos a vida inteira tentando construir fortalezas de certezas. Queremos o emprego definitivo, o relacionamento imutável, as convicções políticas e religiosas que nunca balancem e uma identidade sólida, esculpida em pedra, que possamos apresentar ao mundo como garantia de que sabemos quem somos. Queremos, desesperadamente, criar pontos fixos em um universo que se move. Mas quanto mais tentamos congelar a realidade ao nosso redor e dentro de nós, mais sentimos uma dor surda, uma sensação de que estamos travando uma guerra perdida contra a própria natureza. É diante dessa grande ilusão do controle humano que o psicólogo Carl Rogers, ao concluir uma longa lista de aprendizados em sua jornada clínica, nos presenteia com sua última e mais arrebatadora descoberta. Uma verdade que ele resume de maneira breve, mas que carrega o peso de uma vida inteira de escuta atenta. A vida, no que tem de melhor, é um processo que flui, que se altera e onde nada está fixo. Ao ler essas palavras em sua obra Tornar-se Pessoa, somos imediatamente convidados a olhar para os nossos próprios portos seguros. Rogers descobriu, tanto na dinâmica profunda com seus clientes em psicoterapia, quanto nos seus próprios questionamentos íntimos, que a vida se manifesta de forma muito mais rica, muito mais fértil e fecunda, quando ela aparece não como um monumento estático, mas como um fluxo e como um processo contínuo. No entanto, o próprio psicólogo reconhece que abraçar essa perspectiva provoca, ao mesmo tempo, uma profunda fascinação e um certo temor. É o temor do abismo. Afinal, se nada está fixo, se não existem garantias e se nós mesmos mudamos a cada segundo, em que podemos nos apoiar? Onde fica a nossa segurança quando descobrimos que somos um rio e não uma rocha? O sofrimento humano muitas vezes nasce justamente da nossa tentativa obstinada de construir barreiras no leito desse rio. Quando escolhemos fincar os pés no chão e nos recusamos a mudar, quando nos apegamos a quem fomos ontem ou às expectativas que os outros despejaram sobre nós, criamos uma represa existencial. A água continua subindo, a pressão aumenta, e a energia que gastamos para manter tudo no mesmo lugar nos esgota por completo. O paradoxo é que a vida continua nos empurrando para a frente, mesmo quando escolhemos desesperadamente ficar. O tempo passa, o corpo envelhece, os cenários mudam, as pessoas vão embora, e aquela velha versão de nós mesmos já não cabe mais na realidade presente. Tentar fixar a vida é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos os dedos, mais ela escapa, deixando apenas a sensação de vazio e impotência. Rogers compreendeu que o verdadeiro bem-estar e a saúde mental não vêm da rigidez de termos todas as respostas, mas sim da coragem de se abandonar ao movimento. Ele relata em seu livro que quando se deixa levar pelo fluir da sua própria experiência, uma correnteza interna que o arrasta para a frente em direção a um fim do qual ele está apenas vagamente consciente, é então que ele se sente melhor. Note a beleza e a profundidade dessa afirmação. Ele não diz que se sente melhor quando alcança um objetivo final perfeito e estático. Ele se sente melhor no próprio ato de flutuar ao sabor da corrente complexa de suas experiências cotidianas. É um estado de presença absoluta, onde o indivíduo se torna um observador atento e curioso da sua própria transformação, tentando compreender a complexidade da vida em sua permanente alteração. Nesse estado, torna-se evidente que não existem pontos fixos. Não existe um manual definitivo sobre como viver, não existe um ponto de chegada onde finalmente receberemos um diploma de seres humanos perfeitos e prontos. Somos um rascunho eterno, uma obra de arte que se pinta enquanto se apaga.
Essa entrega ao fluxo exige uma renúncia que a maioria de nós teme fazer. Quando conseguimos nos abandonar completamente a esse processo do devir, fica claro que não pode haver nenhum sistema fechado de crenças, nenhum campo imutável de princípios rígidos a que possamos nos agarrar desesperadamente para nos proteger do desconhecido. Isso significa que as filosofias que funcionaram para nós em um ano podem se tornar prisões no ano seguinte. As certezas absolutas que herdamos de nossos pais ou da sociedade começam a ruir quando nos abrimos para a vivacidade do momento presente. A vida deixa de ser governada por dogmas congelados no tempo e passa a ser orientada por uma compreensão e por uma interpretação inteiramente variáveis da nossa própria experiência concreta. O ser humano que flui aceita que a verdade não é uma caixa fechada que se guarda no bolso, mas sim um horizonte que se desloca à medida que caminhamos. A vida é, essencialmente, um processo de devir, um eterno vir a ser. É por essa razão, como explica Rogers, que não existe nenhuma filosofia específica, nenhuma crença ou conjunto de princípios rígidos que ele se sinta no direito de encorajar ou persuadir os outros a terem ou a alcançarem. Um terapeuta centrado na pessoa, ou qualquer ser humano que compreenda a beleza do fluxo, não tenta moldar o outro à sua própria imagem e semelhança. Ele não oferece respostas prontas, receitas de bolo para a felicidade ou cartilhas de comportamento. Rogers entendia que o seu papel no mundo e o papel de qualquer relação verdadeiramente terapêutica e humana não é o de doutrinar, mas o de libertar. Ele sabia que não podia fazer mais do que tentar viver segundo a sua própria interpretação da presente significação da sua própria experiência. E ao fazer isso de forma autêntica, o seu objetivo era dar aos outros a mesmíssima permissão e a mesmíssima liberdade. A liberdade de desenvolverem sua própria autonomia interior para que cada indivíduo possa, no seu próprio tempo e no seu próprio ritmo, atingir uma interpretação significativa da sua própria experiência de vida. Essa visão retira das nossas costas o fardo esmagador de termos que caminhar pelas trilhas que os outros abriram para nós. O mundo está cheio de pessoas tentando nos vender mapas prontos de caminhos que elas nunca trilharam, nos dizendo como devemos pensar, como devemos sentir e quem devemos ser para termos valor. Mas o mapa de outra pessoa nunca servirá para o seu território interno. A sua experiência é única, sagrada e individual. Quando você se permite olhar para dentro e validar o que realmente sente, mesmo que isso contradiga as regras do mundo lá fora, você entra no fluxo do devir. Você deixa de ser um ator interpretando um papel ensaiado e passa a ser o autor da sua própria história em tempo real. E se por acaso você sentir medo de que essa liberdade individual resulte em caos ou em isolamento, Rogers oferece um pensamento reconfortante. Ele acreditava que se existe uma verdade universal, este livre processo individual deverá, de forma natural, convergir para ela. Não precisamos forçar a convergência através de leis ou dogmas sufocantes. A própria vida, quando livre para fluir, encontra o seu equilíbrio e a sua sabedoria inerente. Dentro de certos limites, era isto o que ele confessava ter vivido e testemunhado em suas décadas de jornada. Olhar para a existência dessa maneira muda completamente a nossa relação com o sofrimento e com a incerteza. A ansiedade que sentimos diante do futuro muitas vezes não é o medo do amanhã em si, mas o medo de não conseguirmos manter as coisas exatamente como estão hoje. Temos medo de perder o controle porque associamos o movimento ao perigo. Mas a filosofia de Carl Rogers nos lembra que o oposto também é verdadeiro. A estagnação é a verdadeira morte da alma. Uma poça de água parada apodrece. O rio que corre se renova a cada curva, purificando-se no próprio movimento.
Quando aceitamos que somos um processo e que a mudança é a única constante, o medo do desconhecido começa a dar lugar a uma profunda curiosidade existencial. Passamos a nos perguntar, diante de cada nova crise ou transformação: quem eu irei me tornar a partir disso? Qual nova versão de mim nascerá quando esta folha virar? Portanto, não lute contra o fluxo que te empurra para a frente. Não gaste as suas forças tentando segurar as paredes de uma casa que o tempo já transformou. Permita-se flutuar na correnteza complexa de suas próprias vivências, acolhendo as suas dúvidas, as suas transformações e as suas contradições com a mesma paciência com que observamos as nuvens mudarem de forma no céu. Você não é um ponto fixo no espaço. Você é o próprio movimento da vida, se experimentando e se descobrindo a cada novo amanhecer. Abandone os sistemas fechados que trancam a sua mente e dê a si mesmo a liberdade interior de apenas ser e de se tornar pessoa. Se de alguma forma esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém importante na sua vida. Um forte abraço e fique bem.